Quinta-feira, 29 de agosto, um excelente dia para você. No 30 Minutos de hoje, vamos mostrar a história e também a vitória de atletas patenses em competição em fisiculturismo. E ainda hoje, você vai ver. O retorno do câncer após tratamento, transição de carreira, qual a hora certa de mudar de emprego, melhores momentos dos jogos de times mineiros. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no 30 Minutos. E nós abrimos esta edição te mostrando que o posto de assistência Chico Xavier realiza um bazar para arrecadar fundos para a instituição. O bazar acontece de segunda a sexta, em frente ao posto de assistência Chico Xavier, localizado na rua Pernambuco, 1010, bairro Cristo Redentor, com peças variadas, disponíveis para o público infantil, adulto, masculino e feminino, com variedade de tamanhos e modelos. O bazar funciona de segunda a sexta-feira, de 11 às 17 horas. Nós temos roupa de bebê até para pessoas mais de idade, tá? Nós temos diversas roupas aqui, novas, seminovas e com preço acessível para todo mundo. Os valores das peças vão de R$2 a R$20. O bazar também conta com calçados novos e seminovos. A renda das vendas é revertida para os projetos do posto de assistência. Toda a renda vai para custear os projetos sociais do Posto de Assistência Chico Xavier, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 17 horas. O Posto de Assistência Chico Xavier existe há 18 anos e faz um trabalho social importante. Uma equipe multidisciplinar atende crianças e adolescentes. Nós temos psicólogo, pedagogo, professor de teatro, de pintura e assistência social. Crianças que vêm encaminhar do CRAS, né? Espontâneo também, que chega na porta do projeto e pergunta o que tem lá para oferecer. Nosso público é esse. Além do posto, também existem a comunidade Nosso Lar e a residência Chico Xavier, onde o atendimento é destinado a mulheres. Nós temos mais 2 unidades, né? Que é a comunidade Nosso Lar, que atende mulheres que se recuperam do vício da álcool e da droga, né? E tem a residência Chico Xavier, onde elas moram, mulheres com transtorno mental. Lá nós temos 2 unidades. E neste domingo, o Rotary Clube de Guaratinga realiza mais uma edição da Feijoada Beneficente. E neste domingo irá acontecer mais uma edição da Feijoada do Rotary Guaratinga. Um evento já tradicional que você consegue ajudar o próximo e também ter um momento de lazer. Ao meu lado está o presidente aqui do Rotary, Luiz Fernando, que vai contar um pouquinho, né, sobre essa festa, essa feijoada em um momento tão importante. Luiz, primeiramente, conta para o pessoal de casa, né, um pouquinho dessa história, a importância, né, de ajudar o próximo. Sim. Essa feijoada, ela é revertida, né, a renda da feijoada é revertida em prol dos nossos projetos. Aqui no Guaratinga nós temos o projeto do Banco de Óculos, né, e das cadeiras odontológicas. Mais especificamente, esse projeto do Banco de Óculos que é abraçado pela feijoada. Então, assim, de suma importância nós fazermos esses eventos para poder arrecadar, né, fazer uma arrecadação e reverter essa renda em prol da sociedade. E para quem quer participar, né, da feijoada neste domingo, como que vai funcionar? Já está vendendo os ingressos? Vai vender aqui no dia também? Sim, aqui no dia vai ser vendido os ingressos no valor de R$30. A feijoada começa ao meio-dia do domingo, dia 1º. E quem quiser vir fazer um companheirismo conosco aqui também, né, vai ser servido o almoço aqui, a feijoada completa, né, à vontade para quem estiver aqui e marmitex para quem for usar do drive-thru. Presidente, aproveita, né, e convida o pessoal a vir participar. Então, convidar todos a virem, né, prestigiar o nosso evento, a prestigiar a nossa feijoada. Vai ser um evento muito bacana, nós estamos aqui à disposição e pode contar conosco por que precisar. Muito obrigada pelas informações. Você aí de casa se sinta convidado a participar, né, de mais uma edição da Feijoada do Rotary Guaratinga. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Obrigada, Isabela. É solidariedade e comida boa, um combo bacana, hein? Agora 11h34. A seguir, a gente fala sobre o retorno do câncer mesmo após tratamento.
O 30 Minutos está de volta e agora a gente fala sobre o retorno do câncer após o tratamento. Esse tipo de situação delicada, por sinal, voltou a ser pauta após a cantora Preta Gil precisar passar por novos procedimentos depois de ter vencido um câncer. Em 2023, Preta recebeu o diagnóstico de câncer de intestino. Após cirurgia e intenso tratamento, aparentemente a doença havia sido curada. Mas no último domingo, através de suas redes sociais, ela relatou a volta dos tumores. Ele voltou em 4 lugares diferentes. Ele voltou, eu tenho 2 linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho um nódulo, uma lesão na ureter. Eu vim aqui para o Hospital Sírio-Libanês fazer meus exames de rotina quando fomos, todos nós, eu, os médicos, família, amigos, surpreendidos por esse novo diagnóstico. É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto. O retorno do câncer após um tratamento é chamado de recidiva. Esse retorno pode acontecer semanas, meses ou anos depois do momento em que o câncer primário ou original foi tratado. A chance depende de vários fatores, como, por exemplo, a localização e o tipo de câncer primário. Mas, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia e Oncologia, não existe uma forma exata para prever o avanço do quadro. Isso é muito importante. A Preta Gil, ela é um grande exemplo e vai servir para alertar as pessoas, porque o câncer é uma doença muito traiçoeira, né? Então, e é por isso que é necessário o acompanhamento. Até nos 2 primeiros anos ali, depois que finaliza o tratamento, é a maior chance dele voltar. É lógico que depende de uma série de fatores, né? Então, assim, foi descoberto no começo, ou já estava muito avançado, ou o paciente se cuidou, não se cuidou, né? Enfim, tudo isso interfere na chance maior de voltar ou não. Quanto mais grave a doença no diagnóstico, maior a chance dela voltar, né? Então a gente sabe que nos 2 primeiros anos, quando volta, normalmente 80% das voltas é nos 2 primeiros anos. E essa incidência, ou seja, a chance vai aumentando conforme o estadio da doença. Então, com o estágio 1, cerca de 6% dos pacientes têm chance, mesmo descoberto no começo, tem chance de voltar. Estágio 2, cerca de 11%, 3, 24%. Então, assim, a chance vai aumentando conforme a agressividade do tumor. Ao finalizar o tratamento, o paciente deve realizar o que os médicos chamam de segmento. Consiste em um acompanhamento por consultas e exames de rotina com a finalidade de detectar uma eventual recidiva. A grande maioria, quando a gente finaliza o tratamento, a gente começa a contagem daqueles famosos 5 anos, que todo mundo já deve ter ouvido, lido, ido atrás para saber. Depois de 5 anos, a chance diminui drasticamente desse câncer voltar, sabe? Muito provavelmente, se acontecer, pode ser um novo problema que não tem nenhuma relação com aquele primeiro atrás. Mas nesses 5 anos depois do término do tratamento é importante fazer um acompanhamento rigoroso, conforme o médico determinar. A partir de agora, Preta Gil retoma o tratamento em busca de se livrar de vez da doença. No mesmo dia, no mesmo momento, a gente começou o tratamento. Eu comecei a quimioterapia, isso foi na terça-feira. Na quarta a gente fez exames complementares e na quinta eu já comecei a minha quimioterapia, que acabou hoje, o primeiro ciclo, e eu sigo no hospital mais 24 horas em observação. Vou para casa, fico em casa 12 dias e volto para o hospital. Ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou para que a gente possa curar esses 4 focos que eu citei do câncer. Eu quero ter uma vida perto de uma normalidade, porque eu acho que vou me sentir melhor fisicamente, espiritualmente e mentalmente do que da primeira vez. Assim a gente espera. A seguir, transição de carreira. Existe uma hora certa para você mudar de emprego?
O 30 Minutos está de volta e já com um convite do Dr. Vitor Hugo da Mais Implantes. Um convite especial para você que precisa de tratamento dentário e precisa realizar implantes. Olá, eu sou o Dr. Vitor Hugo aqui da Mais Implantes e eu quero fazer um convite para você que está aí agora na hora do almoço e não está conseguindo mais comer nada do que gosta, devido às ausências de dente ou aquelas antigas próteses removíveis que tanto incomodam. Aqui na Mais Implantes você encontra centro cirúrgico completo para oferecer uma cirurgia muito mais segura e tranquila para você, profissionais especializados e um ambiente clínico maravilhoso para te receber. Se você quer voltar a sorrir com qualidade, segurança, encarar a vida de frente com um belo sorriso e uma mastigação eficaz, pegue o seu telefone agora e diz que no 9960-4300. Vou repetir, 9960-4300. Em alguns casos, devolvemos o seu sorriso completo em até 72 horas. Aproveite as condições exclusivas do mês de agosto e venha voltar a sorrir na clínica que é referência em implantes dentários aqui em Patos de Minas e região. Mais implantes, muito mais motivos para você sorrir. Vem! Muito obrigado, Dr. Vitor Hugo. Agora a gente fala sobre transição de carreira, que é quando um profissional decide mudar da área de atuação. E esse processo pode acontecer por insatisfação profissional, dificuldades no mercado de trabalho ou um desejo mesmo de desenvolver novas habilidades, entre outros fatores. Mas uma coisa é fato, seja como for, as transições não costumam ocorrer do dia para a noite. A gente preparou uma matéria com algumas pessoas que estão passando por esse processo e também uma profissional para dar algumas dicas. Olha só. Quando se trata de escolher a nossa carreira, muitas vezes fazemos essa escolha muito jovens, logo após terminarmos o ensino médio. Mas ao longo da vida percebemos que muitas vezes essa não foi a decisão mais acertada e vem o estalo da mudança, a vontade de direcionar para outro caminho a nossa carreira. E aí nós nos perguntamos, o que eu posso fazer de melhor? Como eu posso ser melhor na minha vida profissional? Geralmente, o desejo pela transição de carreira vem de uma insatisfação, de um desejo de que eu poderia fazer algo diferente. E muitas vezes as pessoas não sabem o que é. Para quem procura a mudança, o mais importante nem sempre é o salário. Segundo a orientadora de carreiras e psicóloga Lorena Queiroz, a maior preocupação de quem quer transicionar a carreira é com a definição de um propósito e entender o que se gosta de fazer. O que é meu propósito profissional? Eu estou perdido na vida, eu não sei o que eu quero. Eu já fui tantas coisas, mas até hoje eu não me identifiquei com nada. Eu não sei o que eu realmente sou bom. Qual que é o sentido da minha vida profissional? Qual que é a minha missão enquanto profissional? Eu quero descobrir. Essa geralmente é a maior queixa. A Alessandra já tinha passado por 2 áreas diferentes, mas percebeu que ainda não tinha encontrado o que procurava. Quando já começava a pensar em outro caminho, após a segunda tentativa, teve reações físicas, que entendeu serem sinais de que estava na hora de encontrar outra coisa. Ela também acredita que as outras experiências profissionais foram muito válidas para as decisões de hoje. Eu entendi que eu precisava encontrar o meu propósito. Algo que trouxesse satisfação para mim, né, e que eu contribuísse. E aí foi onde eu, né, busquei empreender na área fitness, só que eu não estava ainda no caminho certo. E eu entendo assim que tudo que eu fiz, minha primeira graduação, não foi nada perdido. Eu tive um enorme aprendizado na empresa que eu trabalhei, desenvolvi muitas habilidades que inclusive eu vou usar agora na psicopedagogia também. Então é isso. Muitas vezes o profissional já está na área de seu interesse, mas o direcionamento ainda não é o ideal. É o que aconteceu com Ana Cristina, que já tem formação na área da saúde como enfermeira, mas descobriu que o amor pela saúde mental e outros fatores práticos eram maiores e decidiu se dedicar à psicologia. Sempre priorizei, assim, na minha vida, querer ter liberdade geográfica, né? E atender de onde eu estivesse, trabalhar de onde eu estivesse, né? De forma online. Então, foi aí que isso foi me incomodando, né? Em todo incômodo gera um movimento. Foi até que eu fui movimentando até chegar nessa decisão, né? Chegar até a Lorena e tomar essa decisão tão importante para minha vida. E foi aí que eu decidi realmente, tive coragem de começar uma nova faculdade e estudar por mais 5 anos.
Para aqueles que se veem numa encruzilhada profissional, em dúvida sobre o melhor caminho a escolher, procurar orientação com profissionais pode ser o pontapé que falta para a mudança. As respostas para todas as nossas dúvidas estão dentro de nós. O difícil é acessar essas respostas. Por quê? Porque a gente tem um monte de insegurança. Será se eu sou bom mesmo nisso? Será se eu consigo mesmo? E se der errado, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer se não der certo? Então, eu sugiro que o primeiro passo seja buscar ajuda profissional. Com a sensação de ter feito a escolha certa, as estudantes fazem planos para o futuro e sentem que tomaram a melhor decisão. Eu acredito muito que eu vou contribuir muito com as crianças, inclusive também com os meus filhos, também muito que eu estou aprendendo. Eu já consigo aplicar também. Consigo me ver daqui a 10 anos, eu consigo me ver atendendo de onde eu estiver, de qual lugar, do país eu estiver ou do mundo. Então eu consigo me ver, assim, realizada profissionalmente. O 30 Minutos vai agora para um rápido intervalo e a seguir a gente mostra os momentos dos jogos do Atlético e do Cruzeiro. E ainda, patenses conquistam pódio em competição de fisiculturismo. Agora a gente fala de futebol. O Atlético venceu o São Paulo por 1-0 na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Durante o primeiro tempo, o São Paulo criou algumas oportunidades e quase conseguiu abrir o placar para o tricolor. O Atlético, que começou a partida procurando o campo de ataque e depois passou a apostar mais no contra-ataque, teve algumas tentativas de finalização, mas sem grandes sustos, mantendo o placar em 0-0. Já no segundo tempo, mesmo dominando a posse de bola, o São Paulo não encontrou muitas chances para finalizar. Nos acréscimos, o Galo marcou o único gol da partida com Bataglia, que aproveitou o cruzamento de Gustavo Scarpa em cobrança de falta para desviar de cabeça e fazer 1-0 para os visitantes. Com a vitória, o Atlético tem a vantagem de poder empatar no jogo de volta para avançar às semifinais da Copa do Brasil. O São Paulo precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão da vaga para as cobranças de pênalti ou de uma vitória por 2 ou mais gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 12 de setembro em Belo Horizonte. Por supuesto que nós queremos jugar siempre mucho mejor que los adversarios, si es posible ganar por goleada, si es posible terminar el primer tiempo ganando 3-4-0, pero eso no acontece. Al estado de ánimo de los jugadores, hoy debíamos jugar un partido muy práctico, donde defensivamente teníamos que tener mucho orden y redoblar esfuerzos. E a partir da recuperação tentar atacar, generar ataques. E o Internacional conquistou um empate com o Cruzeiro no Mineirão em partida atrasada na 5ª rodada do Brasileirão. A equipe mineira começou a partida pressionando o time do Internacional, principalmente pelos lados, mas não conseguiu reverter as oportunidades em gol. Aos 31 minutos, o zagueiro do Internacional, Augustin Rogel, disputou a bola com o braço aberto e atingiu Caio Jorge com o cotovelo. O árbitro não teve dúvidas e expulsou o zagueiro de forma direta. Com a vantagem numérica, a Raposa partiu para cima do Inter. Matheus Pereira ainda mandou uma bola na trave em cobrança de falta, próximo da área. Aos 32 minutos da segunda etapa, após um bom tempo revendo o lance, o árbitro marcou o pênalti para o Cruzeiro, mas Caio Jorge cobrou o rasteiro no meio do gol e Antony defendeu com o pé esquerdo e garantiu o 0-0 no placar. Para o técnico da Raposa, Fernando Seabra, a equipe pecou nos detalhes. O que faltou hoje pra gente foi o gol, porque nos outros jogos, sim, nós entramos sem ser tão impositivo defensivamente no campo de ataque. Hoje fomos, quando estava 11 contra 11. Nós não conseguimos quebrar a pressão do adversário e jogar no campo adversário. Hoje nós conseguimos, tá certo? Então, desde o 11 contra 11, não foi depois do 11 contra 10. E depois do 11 contra 10, o jogo fica simples para o adversário. É só se defender e apostar num erro. Com o resultado, o Cruzeiro vai a 38 pontos e segue na 7ª colocação do Brasileirão.
A Raposa recebe o Atlético Goianiense no próximo domingo, às 11 horas da manhã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E agora sim a gente fala sobre a conquista de atletas patenses de fisiculturismo. William e Rafael já praticam a modalidade há muitos anos e vêm colhendo frutos de toda a dedicação. Na última competição, ambos conseguiram pódio e trouxeram o troféu para casa. Foi uma competição que foi realizada lá em BH, da Federação NPC, Moscow Contest, onde eu preparei mais ou menos umas 16 semanas para estar nessa competição. E consegui chegar lá e pegar uma colocação de segundo lugar em 2 categorias, na Classic Junior e na Bodybuilder Junior. A gente conseguiu uma colocação de primeiro lugar lá, na classificação para um Pro Qualifier, que é o Mr. Olímpia, e para outros campeonatos qualificadores para o profissional. Esse campeonato, eles são divididos em classes, e a minha categoria é a Class Physique, na altura Open D, acima de 1,83 m. Mas mesmo que já tenham sido premiados, os planos não param por aqui. Os dois traçaram metas que os levarão para novas competições. Eu tenho o meu treinador, eu conversei com ele, a gente está planejando em fazer um off-season, que é uma fase que a gente visa construção de massa muscular, para depois do ano que vem a gente está procurando alguma competição. Eu pretendo me colocar agora no campeonato, próximo campeonato, o ano que vem ainda, porque eu tenho que passar por uma fase que a gente chama de off-season, é uma fase que a gente precisa aumentar o volume muscular. O fisiculturismo tem cada vez mais ganhado espaço e quebrado estereótipos. Os atletas veem isso como uma grande conquista para todos que amam e defendem o esporte. Para ter um físico legal, você precisa ter disciplina, tem que ter dedicação, tem que abrir mão de muita coisa. Então, assim, o que eu aprendi no fisiculturismo, eu levo para a vida. Isso acaba que incentiva não só a novos atletas, mas as pessoas adotarem um estilo de vida mais saudável também. O cenário que eu comecei em 2017 era um cenário onde a gente não tinha essa repercussão com os atletas brasileiros chegando no Mr. Olímpia. Em 2017 a gente não tinha mídia envolvida, não tinha Instagram envolvido, então hoje o esporte cresceu muito, a gente recebe um carinho do pessoal que se espelha na gente, de certa forma a gente consegue incentivar, motivar as pessoas a terem mais disciplina, a conseguirem se alimentar melhor, né? Então hoje a gente causa um reflexo bom e onde a gente passa, nos supermercados, aqui em Patos mesmo, ou até mesmo nas academias, a gente é bem recebido. Ai, hoje tá uma... Me falta palavras para falar o que tá esse estúdio hoje com Gui Boaventura, viu? Gente, eu me despeço aqui e com um recado. Amanhã o nosso compromisso não será às 11h30, será às 11 horas da manhã, um pouco mais cedo, porque amanhã começa o horário eleitoral. Então tem uma mudança na programação, também no programa Gui Boaventura, começa um pouco mais cedo. Então a partir das 11 horas da manhã já liga a telinha e acompanha aqui na NTV.